poucos jornalistas têm a coragem de expor a verdade sobre a Suprema Corte Brasileira, o STF, como o renomado jornalista Augusto Nunes. Ele não hesita em desmascarar Alexandre de Moraes, revelando com coragem a cruel perseguição dos ministros contra os presos políticos de 8 de janeiro, que estão à beira da morte na prisão para sustentar a narrativa de golpe criada pelo PT com o apoio do STF. Confira o vídeo. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Muda de assunto, porque a defesa do pastor Jorge Luiz dos Santos, condenado a 16 anos de cadeia pelo 8 de janeiro, informou que os problemas de saúde do religioso se agravaram na Papuda. A advogada Carolina Siebra contou à coluna No Ponto, do site da Oeste, que o seu cliente está com uma bomba-relógio no peito. Há meses, Carolina tenta a prisão domiciliar para Santos, em virtude do quadro delicado, mas o ministro Alexandre de Moraes vem negando as solicitações. Detido no Palácio do Planalto, onde entrou para se refugiar das bombas de efeito moral, Santos chegou a ser agredido por policiais. Tá aí, Augusto, mais uma história, mais um relato de um preso do 8 de janeiro, que aqui a Revista Oeste faz uma cobertura intensa, e aí a gente traz a situação deste preso que já demonstrou com a defesa, com laudos, enfim, que precisaria de um atendimento médico especializado, mas segue na penitenciária. E lembro do caso do Clériston da Cunha, que morreu na Papuda. Bom, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo e não há um único corrupto na cadeia, graças à leniência do Supremo Tribunal Federal, para dizer o mínimo. O Brasil tem ladrões soltos pelos ministros do Supremo uma vez por semana, pelo menos, e quando as coisas ficam mais ágeis, ali no Supremo você tem um por dia, um caso desses por dia. O Supremo não dá a menor importância à multiplicação do poder das organizações do crime organizado, das organizações criminosas que crescem em todo o país e já se infiltram em todas as instituições, inclusive no Executivo e no Judiciário. Eles já estão em todos, isso aí não vale nada. Agora, o problema é o 8 de janeiro. Eles têm que se fixar nesse negócio, é uma obsessão deles, porque é o que justifica os inquéritos intermináveis, é o que justifica demonstrações de poder do Alexandre de Moraes, é o que justifica essas festinhas aí em que um elogia o outro. Pacheco, por exemplo, o presidente do Senado fala bem do decano, o decano também. É uma farsa. Esse golpe não houve. Essa tentativa não houve. Quem fala que houve é uma besta quadrada, principalmente em matéria de golpe. Não é possível dar um golpe sem o apoio das Forças Armadas. Não é possível dar um golpe com estilingue, bolinha de gude. Não é possível dar um golpe sem chefe. E não é possível fazer qualquer tipo de julgamento sem individualização da pena. O Supremo está agindo de modo irresponsável e eventualmente homicida, como neste caso que a gente acabou de discutir. Bem pior. Bom, e a Telebrás confessou ao Tribunal de Contas da União ter feito uma manobra contábil milionária de aproximadamente 77 milhões de reais para transferir despesas referentes a 2023 para este ano. A informação sobre a prática conhecida popularmente como pedalada fiscal foi divulgada hoje pelo portal UOL. De acordo com a reportagem, no documento apresentado pela estatal ao TCU, a companhia projeta um prejuízo de 184 milhões de reais para 2025, mais que o dobro das perdas estimadas para este ano. Para viabilizar a manobra, a
A Telebrás lançou mão da chamada despesas de exercícios anteriores. O DEA é um instrumento orçamentário legal, mas que, conforme as regras do TCU, só pode ser utilizado em casos extraordinários. Quando empregado de maneira inadequada, o DEA pode distorcer o balanço financeiro, comprometer o planejamento futuro do governo e ainda gerar uma sobrecarga de dívidas a serem pagas pela União. O deputado da oposição, Gustavo Gayer, anunciou por meio das redes sociais que vai apurar o caso. O parlamentar convocou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para prestar contas sobre a admissão da pedalada na Telebrás. Também serão ouvidos, a convite da Comissão de Comunicação da Câmara, o presidente da estatal, Frederico de Siqueira Filho, e também o ministro do TCU, Bruno Dantas. Silvio, quero ouvi-lo aí sobre essa confissão da Telebrás, empresa de comunicação, de telecomunicação e também responsável por tecnologia no Brasil, admitindo essa pedalada fiscal que pode comprometer em 185 milhões de reais o orçamento para 2025. Em primeiro lugar, Paula, eu acho que a gente podia simplificar, né? Tem uma série de siglas, uma série de cifras, o nome disso é picaretagem, esse é o nome. Né? E eu sou do tempo em que, no Brasil, pedalada fiscal terminava em impeachment até de presidente da República. Mas parece que a corrupção, ela foi, de alguma forma, no Brasil, normalizada. Parece que o mal feito é normalizado. Parece que a criatividade fiscal com o dinheiro do pagador de impostos, ela é relativizada. Esse é o Brasil do Lula. Esse é o Brasil do consórcio. Uma reportagem como essa, publicada nessa segunda-feira, deveria ser tratada como escândalo, deveria estar na manchete de praticamente todos os jornais. E em jornalismo tem uma coisa também chamada suitar, correr atrás do furo do seu concorrente, porque isso é, lá na ponta, crime fiscal. E o Tribunal de Contas da União é a instância para se apurar. É verdade, mas já temos todos os elementos. Você trouxe que o Congresso Nacional deve se debruçar no tema, mas não tem sessão amanhã, por exemplo, né? Porque tem encontro aqui, porque tem convescote ali. Então, quando é que o Congresso Nacional vai... talvez daqui a uma semana, talvez daqui a 2 semanas, o tempo vai passando. Aliás, os ministros do próprio TCU têm 10 dias de folga no mês. Pouca gente sabe, mas eles têm 10 dias de folga. Então, é mais ou menos esse retrato do Brasil de hoje. Um Brasil onde tem muito amor, porque o amor venceu, mas toda a picaretagem voltou junto com ele. Voltou junto com essa turma. E finalizando, Telebrás... Mas por que não privatiza logo, né? Agora o Lula não quer privatizar. Olha o que acontece. Privatiza tudo, aliás. É preciso uma gestão eficiente e não paquidérmica, como a gente tem. E, aliás, que lesa o bolso do pagador de impostos. Finalizando, Paula, parece, e no Congresso Nacional é isso que eu escutei hoje, que essa é uma das empresas comandada por aliados do futuro presidente do Senado, hoje senador Davi Alcolumbre. Deixa eu ouvir o Piotto sobre essa pedalada fiscal, Piotto, como é que funciona essa manobra contábil para empurrar aí os custos para o ano seguinte. E aí está dando um rombo de 184 milhões na Telebrás, que já confessou, já admitiu que fez essa manobra. Então, porque eles usam uma técnica, o TCU até compreende em alguns casos, não neste. Porque você pega de um ano uma despesa, receita e passa para o outro ano. Aí, claro, você está fazendo uma maquiagem, porque se a despesa é daquele ano, a receita é daquele ano, você fecha a contabilidade de um ano fiscal. Em qualquer empresa, governo é assim, você fecha um ano. Quando você busca alguma coisa lá para justificar aqui, isso é maquiagem fiscal. Maquiagem fiscal é pedalada fiscal. E como lembrou o Silvio aqui, pedalada fiscal derruba a presidência da República. Deveria derrubar. E nesse caso aqui nós estamos falando, aliás, é incrível, né? Nós temos Telebrás ainda. Tem uma estatal chamada Telebrás no Brasil. Telebrás era a dona dos telefones, aquela que entregava planos de expansão. Daqui a 6 anos você paga agora, daqui a 6 anos você vai ter um telefone. Foi privatizado, ou pelo menos o setor, né? E hoje você pede um telefone e daqui a pouco está na sua mão. Então, quer dizer, veja só o quanto que a estatal era atrasada lá atrás. Mas vamos lá. Essas pedaladas fiscais são graves porque nós estamos falando aqui que são decisões tomadas na consciência de quem está à frente da empresa. Claro. E claro que isso é crime porque, por exemplo, quando você tem uma estatal que deu prejuízo ou não
né, se ela deu lucro ou não, e aquela informação não é verdadeira, ela muda, por exemplo, o que o governo coloca no seu orçamento. Ou seja, o governo estima uma receita ou estima um gasto que não é real, e ele projeta o orçamento do ano seguinte, que ele manda para o Congresso apoiar com essa informação falsa. Que é a grande preocupação, por exemplo, de toda a informação que vem, por exemplo, do IBGE. Funcionários do IBGE recentemente reclamaram da gestão do IBGE recente, tem à frente o Márcio Pockmann, porque o IBGE, por exemplo, calcula, veja só duas coisas, calcula muitas coisas, mas vou citar apenas duas. A inflação oficial, que é o que, por exemplo, pode remunerar títulos, enfim, de dívidas do governo, aumentos de salário mínimo e tudo mais, e o PIB, que é por onde você vai projetar qual será o orçamento do ano que vem, se o país está crescendo ou não e tudo mais. Ou seja, pedalada fiscal é um negócio seríssimo, já derrubou o presidente da República nesse país. E agora nós temos a própria estatal confessando o crime. Para mim isso é crime, claramente um crime.